E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui no Gavagai Podcast, nosso programa de entrevistas em que eu trago diversas pessoas, historiadores, poetas, artistas, filósofos, músicos e outras pessoas em geral para conversar sobre os mais variados temas. Hoje eu estou aqui com o senhor Sebastião Medeiros, que é historiador, escritor da cidade. Atualmente ele reside em Gravataí. E nós vamos falar sobre a história de Gravataí, a história dessa cidade, que é uma das cidades mais desenvolvidas do estado do Rio Grande do Sul, uma cidade bem importante, que tem a GM e outras empresas. Então, o seu Sebastião vai fazer um panorama de mais ou menos aqui, mais de 2 séculos de história aqui, que tem no seu livro Gravataí, um olhar histórico, de 1732 a 2011, onde ele faz todo um estudo acadêmico sobre a história da cidade, falando sobre os Açores, sobre os jornais antigos, sobre como foi a parte também de futebol que existe na cidade, sobre a economia, sobre os primeiros povos originários, indígenas, e várias outras coisas. Enfim, vou deixar o seu Sebastião poder falar mais, que eu sei de maneira muito superficial esses assuntos. Então, senhor Sebastião, boa noite. Obrigado. Bem, boa noite, Tito. Tito, né? Isso, Tito. Filósofo? Mais ou menos. Bem, Tito, eu não vou poder contar o livro, né? Não é para contar o livro todo. Não. Mas veja bem, na história, Tito, eu sempre vejo que nós precisamos de saber a origem, porque a nossa vida já é uma história, né? Nós temos uma origem quando nós nascemos, fizemos um registro de nascimento, ali não começou a nossa história. E eu vou começar pela minha história, Isso, então, se né? apresenta para nós, fala um pouco aí do senhor, que idade tem, de onde é que veio. A idade a gente sempre nega, né? Mas a barba está mostrando, né? E também, por outro lado, eu vim para a cidade grande, eu sou natural de Terra de Areia, município de Osório. Vim para a cidade, para Porto Alegre, em 1970. Já está fazendo 53 anos, então já dá para calcular quantos anos eu tenho. Matemática também é possível fazer. E Tito, é assim, ó. Vim para cá nesta época, eu gosto muito de frisar e me sinto muito, muito gratificado, porque não tenho quase nada economicamente, mas recebi um pouquinho de conhecimento. Vindo analfabeto para cá, dos 18 a 19 anos, eu tinha 3 meses de frequência de uma sala de aula. Eu sabia só algumas letras, o A, E, I, O, U, o ABC eu sabia dizer também, em 3 meses não dava para muita coisa. Então, eu fui me alfabetizar lá a partir dos 20 anos, então foi uma dificuldade muito grande, e aí, após isso, eu peguei, então, muito gosto pela leitura, pelos livros. Eu sou apaixonado pelos livros, vejo que a leitura e os livros são as melhores armas que nós temos ainda para nos proteger. Então, eu tinha alguns sonhos, né? Depois eu aprendi a ler, consegui fazer o ensino fundamental, o ensino médio, ingressei na faculdade de engenharia em 2004, não conseguia me formar porque tinha algumas questões econômicas e outros fatores também que não me adequei. Após isso, então, eu, como era apaixonado pela história, fiz história, então eu sou historiador. O primeiro livro que eu lancei chama Confissão, faz mais de 20 anos, e de lá para cá eu já tive o prazer de ter publicado 13 livros. 13 livros, é um bom número, é o número do azar, né? Mas eu publiquei 13 livros. E entre esses eu tenho também História do município de Gravataí, História do Rio Grande do Sul, faltaram oportunidade para negros e mulheres, saí de história. Fiz também algumas coletâneas com alguns colegas em contos de poesia, então deu um total de 13 livros. A história, para nós lançarmos um livro de história, ele é um pouco difícil, porque nós não podemos errar, ele fica na história, como eu já disse, então precisa, né, de ter muito cuidado. Diferente do poeta, né, que tem uma liberdade artística. Exatamente, eu também faço, eu também tenho livro de poesias, mas o meu foco mesmo é a história. E aí, eu queria saber, eu vou te passar então a história
A origem... Esperar um pouquinho essa cachorrada. Agora nós temos um cachorro aqui. Cachorro tá incomodando. O Tito não trouxe nenhuma água para a gente tomar, né? Depois eu pego lá. Então, Depois eu pego. O que eu ia te perguntar? Eu quero falar da origem de Gravataí. Isso. Essa origem de Gravataí, e a cachorrada gritando ali também, essa origem de Gravataí, nós precisamos ter um pouquinho de conhecimento do Rio Grande do Sul. Quem foi o Rio Grande do Sul até ele chegar a ser independente da Espanha? O Rio Grande do Sul até 1750. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ô, mãe! Vou fazer uma pausa aqui. Faz parte aqui do... Ô, mãe! Mãe! Eu estou entrevistando o seu Sebastião aqui. Eu estou entrevistando o seu Sebastião. Faz o cachorro ficar quieto. Tá? Mas aí depois tu arruma também, né? Tu tira algumas... Ou tu toca direto na íntegra? Depende. Acho que a espontaneidade faz parte do... Não, tá certo. E agora como é que entra? Não, a gente volta para a história de Gravataí, né? Para a parte que o senhor introduziu sobre isso. Então, para nós falar de Gravataí, nós precisamos falar um pouquinho do município do Rio Grande do Sul. Aliás, o estado do Rio Grande do Sul. Porque até 1750 nós ainda pertencia à Espanha, até 1750, agora vê quantos anos nós ainda dependíamos da Espanha. Por que isso? Por que tu imagina que nós pertencíamos à Espanha? Eu quero dar uma pausa até para perguntar por que tu imagina que nós pertencíamos à Espanha. Teve aquele tratado lá, aquela divisão entre os portugueses. Todos nós que fizemos até uma quarta série, quinta série, nós porque esquecemos, por causa do Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas, por esse tratado, o Rio Grande do Sul ficava fora do Brasil e pertencia à colônia espanhola. Dentro desse contexto, que nós aprendemos que tenha tantas léguas a um lado ficava para a Espanha e outro para o Brasil. A parte mais costeira era do Brasil, mas né? Por que isso? Porque quem estava se jogando ao mar para fazer novas conquistas era Portugal e Espanha. E aí os portugueses acharam, se nós não fizermos um acordo com a Espanha, eles vão descobrir todas as novas terras e aí ficamos sem objetivo de novas terras. Então, em 1494 foi feito esse acordo entre Espanha e Portugal, onde tinha uma divisão a partir daquele momento. E aí, quando o Brasil quando os portugueses tomaram o Brasil, a colônia brasileira, essa divisão ficou, então, o Rio Grande do Sul ficou fora. Então, dá para entender? E nessa época aí, os ingleses, franceses, essas outras potências, elas eram mais fracas que Portugal e Espanha? Não, nessa época, se a gente jogou para o mar mesmo, foi a Espanha e Portugal. As outras potências vieram depois de invadir as colônias que já eram dos próprios... Os holandeses também. Exatamente. E nós estávamos falando em Gravataí, agora eu já pulei, né? Mas eu não pulei. Eu quero te dizer que, pelo Tratado de Madrid, então, o Rio Grande do Sul passou a pertencer à colônia portuguesa. Mas isso não é por vontade, algumas trocas. A ilha de a colônia do Sacramento, que era lá em Buenos Aires, frente de Buenos Aires, a colônia do Sacramento, ela pertencia à Espanha, colônia espanhola, e tinha invadido lá, os portugueses estavam morando invadiram, faziam todos os negócios nessa colônia do Sacramento. Aí o que houve? Esse Tratado de Madrid, esse tratado veio, então, a trocar a colônia do Sacramento pelas missões. Aí é onde eu vou entrar, então, porque Gravataí tem alguma coisa a ver. Bem, nesse tratado houve, então, um acordo entre
entre os portugueses e a Espanha, que um ia ficar com a ilha a colônia do Sacramento, e os portugueses ficavam então com as missões. Aí o que tinha nessas missões? O que tu acha que tinha nessas missões? As missões, fica aqui para o lado de jesuíticas. Tinha só índios, guaranis, os padres, e os padres jesuítas. Catequizando, né? Então eles tinham já desenvolvido um trabalho bastante grande, um desenvolvimento aí de quase 200 e tantos anos, e dentro dessa linha, os índios e os padres jesuítas não queriam deixar aquele lugar que era considerado deles. Não falaram com eles que iam trocar pela colônia do Sacramento. E aí fizeram o acordo, e os índios não quiseram sair, nem os padres, e daí veio a tal guerra guaranítica. Foram os portugueses. Era o Cepete Araju, Cepete Araju era um dos líderes dos índios. Né? Aí o que veio ao encontro disso aí, na Guerra Guaranítica, quem é que enfrentou? Foi os próprios os portugueses e a Espanha se interessavam para dar certo num acordo desse feito. E veio a Guerra Guaranítica. Com a Guerra Guaranítica, os grandes potências contra os índios e os jesuítas, dizimaram a maioria dos índios, e os que ficaram vagando, porque não tinham para onde ir, ficavam ali, não conseguiam se organizar. E aí, por que entra agora isso em Gravataí? Porque em 1763, o coronel Pinto Carneiro, em 8 de abril de 1763, o tratado lá foi em 1750, então, 13 anos depois, veio os primeiros índios guaranis para cá. 1768 de abril de 1763, em torno de 1.000 índios, esse coronel trouxe, então, o coronel Pinto Carneiro trouxe essa quantidade de índios. E os Açores, quando é que vieram para cá? Bem, os Açores são outra parte. Aí, o que nós tínhamos aqui na cidade também? Esses índios eram guaranis, mas nós já tínhamos os carijós, também estavam aqui já antes dos índios guaranis, já tinha os carijós aqui, que era de uma outra tribo. E depois quem veio depois? Os açorianos. Os açorianos veio naquela leva de 1737, 35, vieram para a cidade, vieram para Porto Alegre com a intenção de ter essas terras, lá onde estavam os índios, nas missões, era para ser para os açorianos. Mas daí, faz os cachorros ficarem quietos. E daí os açorianos, como estava em guerra na fronteira, lá nas missões, não tiveram onde colocar os açorianos. Daí eles ficaram espalhados por todo o Rio Grande do Sul. Foi quase uma diáspora. E Santa Catarina também. Não se sabe se esses açorianos já estavam aqui antes da chegada dos índios, porque a gente é muito pobre nessa linha de história, né? Porque ela muitas vezes é mal contada, é contada de interesse e tal, então a gente não tem... Falta fontes primárias para poder investigar essas coisas. Exatamente, fonte primária. E quais foram as fontes que o senhor utilizou? Você foi no arquivo lá em Porto Alegre, biblioteca municipal? Nós tínhamos algumas coisinhas aqui em Gravataí, já tinha algumas coisas, e aí eu fui lá em Porto Alegre, achei um sebo muito bom lá. Naquela época era ali na frente da Mário Quintana, ali do Hotel Majeste. Isso ali. Então achei bastante coisa ali, só que não dá para te ter muita confiabilidade, porque quem é que escreveu, quem é que lançou, foi os próprios portugueses que lançaram, né? Então, e quanto tempo depois do que aconteceu da história, né? E quantos tempo? Então, mas nós temos aqui, para nós ter alguma linha de raciocínio na história, na cronologia da cidade, nós temos, por exemplo, a Igreja Matriz,
que nós temos documentação muito De que certa, época que ela é? 1772. Nossa, mas eles já demoliram o mesmo prédio? Não, não, ela começou com a igreja pequena. A igreja pequena, então depois, esse prédio atual tem quanto tempo? Ele deve de ter ali 1772 a origem, né? Que já tinham começado. Esse aí deve de ter ali por já no século XVIII, no século XIX já. Outra coisa também que a gente gostaria de pontuar era a tal fonte do Forno, né? Ah, sim, já fui lá várias vezes. Essa fonte do Forno aí tem muita lenda, mas como a gente não faz lenda, a gente faz história. De onde é que tu acha que veio esse fonte do Forno? Qual é que foi Se tu lê o livro, tu pode já saber, né? Deixa eu me lembrar de onde é que veio essa coisa do forno. Não estou lembrando. Conta para nós. A fonte do Forno tinha uma vertente de água ali. A água na cidade, na época, era levado de carroça, puxado até com cabrito, e aí na água não tinha nada de água encanada aqui nessa oportunidade. Então, Gravataí pertencia ao município de Porto Alegre, então a jurisdição de Gravataí era em Porto Alegre, com a Câmara de Vereadores, que naquela época também não tinha prefeito, era a Câmara de Vereadores que decidia. Então, eles determinaram que fosse fechada lá por volta de 1860 e 1860, por aí. Olha só, achei aqui essa parte da fonte do forno aqui, posso até ler a parte do seu livro aqui. 1860. Pode ler, então. Fonte do Forno recebeu esse nome por ter um formato de um forno a cobertura que protegia a vertente da água que servia para o abastecimento de água para a população. Em 1861, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre fez o orçamento de 2 edificações para a freguesia da Aldeia dos Anjos, para cobrir a vertente com formato de um forno, tendo como material para a obra cal, areia e tijolos. A frente seria fechada com uma cancela de ferro, a qual se fecharia com seu próprio peso, para evitar acesso de animais à fonte. O orçamento foi de R$496 mil. Ninguém quis fazer a obra, por isso a Câmara de Porto Alegre baixou uma portaria autorizando uma comissão para administrar uma edificação. A comissão para a construção do forno era construída pelos tenentes-coronel André Machado de Moraes Sarmento, tenente-coronel Antônio Alves, tenente-coronel Manuel Joaquim, Garces Cabeleira. Esse Cabeleira aqui é parente do Bitelo ali? Os mesmos Cabeleira. Os mesmos Cabeleira. Até é bom que os telespectadores, ouvintes que vão olhar esse trabalho, observe que o sobrenome dessa gente aí estão aí nas ruas. Remonta a séculos, Barcelos e outros tantos aí. E o que eu quero refazer isso aí para as pessoas, quando falar de história, vão falar com conhecimento. Porque, aquilo ali foi os índios que fizeram. Nada de índio, não tinha mais índio, os escravos que fizeram, os índios, não, nada disso. Eles já tinham se tornado... Não tinha mais nada, já não existia mais aqui nessa época. Então, isso aí foi um projeto da Câmara Municipal de Porto Alegre. Mas esses índios, eles foram o quê? Mortos ou eles se tornaram cidadãos comuns? Alguns cidadãos, outros foram extinguidos também no trabalho, e assim foram. Não. Tu vê que não tem... foi construído por índios e não temos nenhum índio aqui, né? Temos outros lugares aqui não tem. E o senhor fala aqui também da parte da iluminação da cidade, da época que começou essa parte iluminação, eu gosto de muito. Iluminação, né? Porque... Em 1933, 32, eu acho que é 1932, quando assumiu aqui o nosso prefeito, nome da rua aqui, Dorival? Não, a principal rua ali. Qual é a principal? A principal rua que passa na frente da prefeitura. Qual é o nome mesmo da rua? Eu vou ver aqui no... Não precisa. Então, a rua hoje que passa na frente da prefeitura, todo mundo está sabendo já, e aqui o historiador ficou com branco. Então, o prefeito foi indicado, o prefeito no nome da rua foi indicado para colocar, para ele vender, ele vendeu, ele pegou os empresários, as pessoas mais abonado, e trouxe a iluminação para cá, para a cidade, em 1932. Então, nós não José Loureiro da Silva. José Loureiro da Silva, que ele foi prefeito de Porto Alegre, e naquela época os prefeitos eles eram indicados, não eram eleitos.
Ah, não tinha eleições democráticas Não, naquela era época? só os vereadores que tinham. Ah, não sabia disso? Não Mas sabia. não era indicado. E quem é que indicava? Era o Era o governador. governador, indicava o prefeito de todas as cidades. Todas as cidades na época. E quantas... Hoje em dia tem mais de 480 cidades no Rio Grande do Sul. Naquela época era muito menos, né? Nós temos com 256 municípios, eu acho, no Rio Grande do Sul. Tem uma diferença entre município e cidade, o conceito de município e cidade? Uma outra coisa que agora até vou comentar, sou seu amigo, viu, ex-prefeito de Marco Alves de Gravataí, ele constituiu, então, uma data diferente para a cidade. Ah. Por que ele constituiu uma data diferente? Eu falei no início da nossa conversa que em 8 de abril de 1763 é o marco histórico da vinda dos índios para cá, que foi o contexto da fundação da cidade. Claro que para chegar a uma cidade, até chegar povoada, até chegar na cidade, demora. Para ser uma cidade, tem que ter prefeito e Câmara de Vereadores, ou só Câmara de Vereadores na época. Então, o prefeito Marco Alba, depois a gente conversou, porque eu fiz um trabalho com os professores dele depois. Ah, que legal. Porque... E que data foi, então, que Gravataí se emancipou de Porto Alegre? Então, são duas datas paralelas. Se emancipou de Porto Alegre em 23 de outubro de 1880. Então, o que o ex-prefeito Marco Alba fez? Ele então, começou a construir uma nova data da cidade, formulada como seja ali a data da política, da administração política e econômica da cidade em 1880, em 23 de outubro de 1880, e não em 8 de abril de 1763. Aí eu disse para o prefeito, como é que o senhor se emancipou com quantos anos? Não foi com 18 anos? E lá, com 18 anos, o senhor não trabalhou bastante? O senhor não veio tirar a sua carteira de habilitação? Pois agora já está feito. Mas senhor, teria que... Agora, como é que os PRO vão explicar para as crianças lá que trocou e qual é essa diferença? Aí eu fiz um trabalho para ele. Ah, que legal. Fiz um trabalho com os professores de história, né? A diferença de uma cidade e de um povoado. Mas foi muito bom. O prefeito não tinha má intenção. E mesmo, né? Porque tu trabalha em torno disso aí. Quando te torna, por exemplo, livre, te libertou, né? Não tinha jurisdição nenhuma de Porto Alegre, Gravataí com Porto Alegre. Gravataí pertencia a Canoas, a Cachoeirinha e a Glorinha. Em 1939, Gravataí deixou de ser... Canoas deixou de ser de Gravataí. Então, agora está fazendo aniversário. Parabéns, Canoas. Está fazendo 24 anos de... 74 anos, né? Porque 39 para... quantos anos já mesmo? Ele está de aniversário agora. Ah, é? Está de aniversário agora, Canoas. E depois Cachoeirinha também era. E em 1966, Cachoeirinha também ficou independente de Gravataí. Glorinha, em 1988. Então, nós temos várias coisas aí, né? Várias coisas. E a parte cultural, assim, a parte lá das tradições gaúchas, o desenvolvimento da cultura nessa época, como é que foi se dando? Porque essas coisas não existiram sempre, né? As tradições, elas têm uma data de começo, meio e às vezes o primeiro CTG que a gente já era uma época boa, já tinha documentos e tal, o CTG Aldeia dos Anjos foi o pioneiro na cidade, até o momento que a gente saiba. Porque às vezes tem alguns que não faz documento, então é muito difícil da gente, até depois eles acabam se deteriorando, mas é o CTG Aldeia dos Anjos. Mas tu me pega assim, rapaz, sem me preparar, sem nada, né? Eu quero dizer que a gente está à disposição, né? E parabenizo, eu gosto muito de filosofia, foi só mais por não, a ideia é a gente fazer um panorama bem resumido, bem geral, não é se apegar muito a muitos detalhes também. Isso, como tu falou, a gente não pode
contar toda a história do seu livro, né? Não, tem muita coisa Mas ali. o pessoal pode alugar ali na biblioteca. Não, é gratuito na biblioteca. Na biblioteca Monteiro Lobato. Isso. O livro já está esgotado as vendas, mas tem ali para alugar. Os meus 13 livros estão todos eles lá, os 13 exemplares estão lá para ser... E qual é o seu favorito? Olha, a gente sempre favorita é o último, né? Uhum. A década de 50, né? A história da década de 50 na lavoura. Essa aí eu fiz um trabalho, pesquisei não, isso aí eu descrevi história oral, porque eu fiquei na cidade grande, na cidade pequena, ou nem era cidade, né? Uhum. Fiquei no interior do estado até os 18 anos e meio, como eu disse no começo da entrevista. Eu vim para cá analfabeto, e agora eu aprendi a ler e acabei escrevendo botando tudo no papel, aquilo que eu aprendi lá na lavoura na década de 50. Então, e era uma vida completamente diferente. Completamente diferente. Aconselho que vocês leiam esse livro, que eu acho que nem Freud não vai conseguir compreender. Não, mas é mesmo, aqui do analfabeto. Uhum. Tu conseguir, analfabeto até os 18 anos, no interiorzão, e tu acabar... E só se tu ler esse livro para te ver quantas coisas difíceis eu passei. E tu acabar publicando 13 livros, e não é só isso, é tu também fazer um curso acadêmico, que não é tão fácil. Quando eu fiz o meu curso de História... Não tinha nem internet, né? Não tinha internet, não tinha nada, não tinha televisão preto e branco. Tinha enciclopédia básica. Não tinha nada. E muito caro também naquela época. Há 20 e poucos anos atrás, que eu me formei já um pouco velho, mas 20 e poucos anos, não tinha nada. Nós botávamos umas telinhas assim para fazer o trabalho. O trabalho era hoje, quem era melhorzinho ainda tinha disquete. Disquete. Mas era aquele... Era uma capacidade de memória muito pequena, né? Não, era aqueles que tinham um certo poder, né? Para a época era ótimo, né? Era o que tinha. Mas então tá, cara, eu não disse em casa que eu ia vir falar contigo. Gente, a gente não pode se alongar muito, que o pessoal pode acabar... Então tá. Deixa eu ver aqui. O senhor tem outras dicas para quem quer conhecer mais a história de Gravataí? Outras dicas de pesquisa, de busca de fontes e tudo mais? Precisa, primeiramente, aquele que tiver um pouco de vontade, pesquisar as casas antigas de Gravataí. Saber quem é que morou ali, que família é. Tem muita casa tombada, preservada ainda? Já tem algumas casas tombadas, mas não é tantas, não tem muita, não. Mas acredite na história, que a história nos mostra o dia de amanhã. Coisa muito importante. Eu sou apaixonado pela história. Para que estudar história? Para nós entender o presente e o passado e o futuro. Senão nós não conseguimos... E como o senhor imagina Gravataí daqui 5, 10 anos? Acha que vai ser uma metrópole futurista, que assim como há 30 anos atrás não tinha internet, mal tinha, não tinha nem celular, hoje em dia a gente tem tudo isso, talvez daqui 10, 20 anos a gente esteja andando, sei lá, em nave espacial, vai saber? Olha, a Gravataí não é uma pequena ilha, né? Ela depende, podemos dizer que hoje nós estamos globalizados, nós temos que olhar para o mundo, e se o mundo desenvolver, o país desenvolver, Gravataí, que certamente tem gente trabalhadora, gente interessada, gente fazendo política séria. Eu acho que Gravataí pode desmembrar inclusive, de muitas outras pendências que tem, porque ainda há alguma coisa que não desmembrou, ainda fica ali nas questões de conservadorismo. Nós precisamos de... reacionários. Nós precisamos de fazer... E fazer. Isso aí, queira sim ou queira não, a política que se encarrega. A política também é muito dinâmica, né? A parte técnica, além da política, tem a parte técnica, mas a parte técnica não se desenvolve se não tiver uma boa política desenvolvida, né, no município, no estado, ou num país, ou no mundo. Quer dizer, então, nós temos aí uma série de... E o senhor trabalha aí no Quiosque da Cultura atualmente, né? Eu sou... O prefeito me indicou ali como cargo de confiança no Quiosque da Cultura, né?
Mas a gente está por tempo E aí, indeterminado ali. o que o senhor vem achando das exposições que vem ocorrendo ali, dos novos artistas da cidade, Muito bom, muito nova bom, muito geração? bom. Parabéns para a Dana, parabéns para o município, que está fazendo um ótimo trabalho, incentivando, né? A cada inauguração das obras ali, o prefeito vai, o vice-prefeito vai, então é muito importante. Eu me sinto muito bem ali, me sinto muito bem É um espaço dando, muito importante da dando cidade, né? apoio, porque o escritor nunca pode ficar muito longe das. Antes ali era um boteco, né? Era um bar Não, antigamente. antes ali era um bar e restaurante. Isso, bar e restaurante. Ali eu deve ficar em torno dos 25 anos ali do Jorginho Feio. Agora é o telefone, né? Oi, tô numa entrevista com o Tito, parece que eu me esqueci de dizer, né? Mas tá saindo, tô falando aqui no telefone, Faz parte da espontaneidade da coisa. É tudo ao vivo, tá? Depois tu vai ver. Certo, eu vou pegar depois um aplicativo, tá? Tá bom? Combinado. Mas eu também tenho que te entrevistar. O que tu tá achando da cidade? Eu vejo que tem essa parte do polo econômico ali, né? Que temos das empresas que vêm se desenvolvendo. Parece que foi lá com a Sogil que deu um up assim na cidade, né? Depois a gente não falou, a cidade se desenvolveu muito devido à GM. GM, isso, não Sogil, errei o nome. A GM veio para cá e nos deu empresa lá de carros. Desenvolveu. Nós temos os ônibus com os carros. Nós temos o privilégio de dizer que nós, gravataenses, nós temos a única montadora de automóvel aqui em Gravataí. Então, isso é muito importante. Mas então, gente, eu quero me despedir. Obrigado. Desculpe aí as gagueiras, as coisas, a gente nunca está preparado, né? O título me pegou meio de surpresa, não elaborou nada que ia me perguntar. Eu te mandei as perguntas na WhatsApp, te mandei algumas perguntas. Ia perguntando de acordo com a vontade, então, mas está tudo bom. Eu estou à disposição, se alguém quiser. A minha história é muito boa, viu? Muito boa. Se quiser ler o livro, História da Faltar Oportunidade para Negros e Mulheres. Isso aí é um livro muito bom, muito bom. Faltar Oportunidade para Negros e Mulheres. Um olhar histórico para Gravataí. Temos também a História do Rio Grande do Sul. E temos esse meu último ali, que é a minha autobiografia, que vale a pena. Vale a pena. Tá bom? Um abraço a todos. Até. Até. Tchau, tchau.